Quando olhar alguém em uma mesa de restaurante sozinho e feliz, passeando em um parque sem ninguém e pleno. Quando ligar para alguém e a pessoa em um sábado à noite disser com serenidade: eu estava aqui pensando e lendo tranquilo. Não se esqueça de dar os parabéns. Aquela pessoa já descobriu a faceta libertadora da solidão, tornada amiga. Está apta para voltar ao convívio dos outros, porque já convive consigo. Se você não se suporta, quem conseguirá fazê-lo? É preciso treinar estar sozinho e treinar estar com pessoas, porque é um aprendizado. Eu acho que o que as pessoas mais temem é a felicidade e não a dor, porque as pessoas são tradicionalmente autossabotadoras. Elas estão em uma situação boa, elas vão para uma festa de fim de ano, estão no Natal, elas encontram motivos para ter atrito em família, quando a disposição seria para ter uma festa. Elas estão bem em casa e vão procurar relações tóxicas. Eu acho que quando eu tenho demônios e estou lutando, isso me dá a sensação de estar vivo. O desafio sempre me pareceu lidar com o sucesso e não com o fracasso, porque o fracasso atrai simpatia das pessoas. O sucesso atrai até uma certa antipatia das outras pessoas. Então eu acho que é de fato um grande exercício pensar-se bem, buscar o que me causa bem, buscar aquilo que me realiza, e se não me realiza algo, buscar o caminho para resolver. Ao meu redor é frequente que as pessoas me sugiram problemas, eu sugiro as soluções e elas não as busquem. Porque eu já percebi que cultivar um problema é uma grande alegria. As pessoas têm dificuldade em serem ajudadas, têm dificuldade em resolver concretamente, gostam de reclamar. Então, quando alguém está introspectivo, isso pode causar um desconforto inicial. Alguns psicólogos acham que uma maneira de eu superar um trauma é uma exposição controlada a esse trauma. Alguns, não é uma opinião unânime. Então, se eu tenho medo de aranhas, analisar o motivo desse medo e ter uma exposição controlada a aranhas pode, segundo alguns, ajudar a superar. Então, começar a pensar que uma noite de sábado em casa, com um bom livro, tomando um chá, uma bebida que você queira, pode ser bom. E se eu quero companhia, nós temos hoje recursos, inclusive técnicos, para fazer uma chamada de vídeo, mas para que seja orgânico. O importante não é estar sozinho, nem estar acompanhado, é que seja significativo. E eu acho que enfrentar decididamente o demônio da solidão é uma maneira muito importante para que não aconteça que um dia, como na obra do Oscar Wilde, eu seja chamado ao sótão e lá veja o meu retrato de Dorian Gray, totalmente degenerado, e finalmente eu me reconheça, mas morra com essa espécie de medusa, ou seja, que me petrifica. É um grande desafio. E a solidão nos afasta da imagem sorridente do Instagram e nos aproxima da nossa foto no RG, né? Ou seja, ela nos aproxima da feiura, que todo mundo está no RG, eu não sei porquê, não tem um ser humano lindo no RG, e eu não sei porquê não tem nenhuma pessoa feia no Instagram. Então, nós temos um hiato entre essas duas coisas e eu tenho que cuidar se eu estou acreditando na personagem. Eu acho que nós temos medo de encarar a nós mesmos. A esfinge que pergunta a Édipo na peça Decifra-me ou Devoro-te, ou você vai descobrir quem é você na infância, na vida adulta e na velhice, as 3 etapas do homem, ou eu vou te devorar. Esse é o enigma permanente, né? E a liberdade que eu tenho para fazer as coisas, eu já disse, é uma ideia do Sartre, é uma liberdade que é angustiante, porque se eu sigo o projeto de alguém, eu estou livre. Eu posso usar até o caráter blasé, o desdém, que jovens gostam de usar. Vai para balada e diz, essa festa é um horror. Essa festa é um horror, porque aí eu já me defendo do fato de eu não ser apreciado na festa. Quando ninguém me aprecia, eu digo, eu nem queria ir mesmo, né? Nem era minha vontade, eu sabia que ia ser assim. Eu acho que nós precisamos cultivar relações orgânicas. Menos gente de melhor qualidade, menos amigos, menos festas grandes,
Aniversário com 80 pessoas é igual a passar sozinho, só que gastando muito mais. Então, é melhor passar sozinho. Ou você reúne aqueles 4, 5, 10 com muito otimismo, que sejam significativos, que estiveram ao seu lado e que têm história com você. Agora, reunir muita gente, gente que vai trazer gente que você não convidou, que eu já tive essa experiência. Se você quer encher a casa, é fácil, basta ter comida e bebida. Ou como dizem os italianos, de pendurar um presunto na porta, enche sempre a casa. Agora, é isso que você quer? O tempo é vital, né? O tempo é muito importante. Não se deve gastar dinheiro e tempo. Dinheiro pode ser reposto, tempo demais. Então, gente significativa para comemorar com você, se você quer, ou estar com você. Gente que faça diferença, ou sozinho, ou a dois, ou com amigos. A questão não é o número, a questão é a qualidade dessas relações. Como eu disse a uma pessoa, amiga minha, que estava sendo cancelada, eu disse, acho que é um benefício que estão prestando a vocês, porque quem te cancela te libera, quem te segue te obriga. Então é um benefício que podem estar prestando a você. Não é fácil neste mundo de aparências, onde sempre temos o cinismo social desde a Idade Antiga, mas hoje o cinismo social tem identificador, ele é uma rede social. Nós estamos sempre insatisfeitos por estarmos ora sozinhos, ora acompanhados. Ora temos gente demais em casa e queremos ficar sozinhos, ora queremos companhia e a casa está deserta. Essa é uma metáfora que eu traduzi em um livro que eu fiz para a editora Planeta em 2018, O Dilema do Porco-Espinho. Nesse livro eu aproveito uma metáfora do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que fala que todos nós somos porcos-espinhos, todos nós somos pessoas que precisamos uns dos outros para nos aquecer, como o porco-espinho, porque somos mamíferos, temos frio, então nos aproximamos, o frio é a solidão, mas ao nos aproximarmos, imediatamente a gente nota que os outros têm ritmos diferentes, que os outros têm ideias diferentes, que os outros têm maneiras diferentes de tocar sua vida. E aí nos espetamos. A diferença faz com que a gente acabe se tornando mutuamente doloroso uns para os outros. E não importa o quanto você ame a pessoa, conviver é um grande desafio. Para pensar um pouquinho mais, eu vou resgatar um conceito que é do teólogo alemão que morreu nos Estados Unidos, Paul Tillich, morreu em 1965, e Paul Tillich pega da língua alemã uma diferenciação que na prática não existia em português, mas nós associamos a ele. Ele pega um conceito alemão de Einsamkeit, ou seja, solidão, e contrapõe a um conceito de Alleinsein, ou seja, solitude. Essa expressão que o dicionário não registrava antes, solitude, nós tiramos de Tillich para poder começar a pensar a diferença entre a solidão, que geralmente não é desejada por nós, que geralmente não é algo que a gente busque, para a solitude, que é voluntária. E aí está a primeira diferença. A solitude é o ato de se isolar, e se isolar para poder crescer, isolar-se para ler tranquilamente, isolar-se para poder ouvir uma boa música, isolar-se para relaxar, isolar-se inclusive para meditar. Já a solidão é o ato em que eu fui afastado, eu não gostei, ou eu não quis, ou eu não desejei, simplesmente que as pessoas me isolassem. Eu tento a companhia e não consigo. A solidão é quase sempre negativa, a solidão quase sempre vem acompanhado de uma dor de eu querer a companhia e o calor das outras pessoas. O porco-espinho sente frio. E a solidão não é o meu desejo, mas ela acontece. A solitude é aquilo que me faz crescer. Na solitude eu busco a minha identidade. Na solitude, que é uma virtude, eu consigo adquirir consciência. O filósofo dinamarquês do século XIX, Kierkegaard, disse que só é possível atingir de fato essa solitude através de uma expressão que é muito difícil entender e ao mesmo tempo parece contraditória, que é tornar-se só consigo. Tornar-se só consigo
seria a capacidade não apenas de se isolar, porque eu posso estar isolado e mandando mensagem para 1 milhão de pessoas, eu posso estar isolado e furiosamente ficar no controle remoto, querendo ver muitas coisas, estar só e ficar andando pela casa, limpando freneticamente, tentando contato com as pessoas. Isso não é tornar-se só consigo. Tornar-se só consigo é a capacidade que eu demonstro de realmente me isolar, cessar as vozes ao meu redor e começar uma reflexão muito densa, muito importante, muito transformadora que me conduz à solitude, tornar-se só consigo. É isso que caracteriza a solitude que Tillich havia identificado, é isso que caracteriza a capacidade de Kierkegaard de eu me encontrar. O prazer que eu tenho no isolamento. E vamos lembrar que a solidão não é não estar com alguém. A solidão, tecnicamente, pode ser acompanhada. Aliás, qualquer pessoa sabe que solidão a dois, solidão nas grandes cidades, onde há milhões de pessoas ao redor e eu não me encontro de fato com ninguém, é a pior de todas as formas de solidão. Muitos caminhos para eu entender que através de uma simples casca, de um verniz, que é uma ligeira angústia porque eu não estou com ninguém, eu estou escondendo coisas muito mais densas e não estou me permitindo o exercício prazeroso de olhar para mim, de pensar em mim acompanhado de um livro, de um chá, de um vinho, de um copo d'água, ou simplesmente escutando uma música, que naquele momento eu transformei solidão em solitude e eu cresço e tenho mais a levar para os outros, tenho mais questões para indicar para as outras pessoas, tenho mais capacidade de transformar as minhas angústias em reflexões, porque eu nunca serei perfeito, mas sou perfectível, ou seja, sou possível de uma adaptação em busca de objetivos maiores. A consciência é muito importante, senão eu sofrerei acompanhado e sofrerei só. Se eu não harmonizar minimamente o meu ser com este eu que é um outro, segundo Rimbaud, é muito difícil que eu consiga conversar com qualquer pessoa, que eu consiga estabelecer o contato com qualquer outro ser humano, se eu não tiver um mínimo de coerência interna, de consciência interna, para poder saber que eu nunca serei outra pessoa, mas que eu não sou uma consciência isolada no universo, que eu vivo em comunidade, que eu sou um animal político, como quer Aristóteles, que eu sou uma pessoa diluída em grupos maiores e que tem que dialogar com esse exercício de limitação da minha vontade, quase sempre, que é o grupo maior. É nesse jogo entre o homem individual e o homem grupal, entre o ser humano isolado e o ser humano no bando, o ser humano em família. É nesse jogo que nós constituímos a própria humanidade. Os humanos não se tornaram poderosos por terem garras melhores. Os humanos não se tornaram donos do planeta porque tinham a pele impenetrável. Os humanos não são os maiores mamíferos. Os humanos são frágeis. Os bebês humanos estão entre os mais frágeis bebês de todos os mamíferos. Nós nos tornamos fortes unicamente por um motivo: a capacidade de compartilhar com o grupo tarefas. Nenhum de nós é capaz, provavelmente, de construir a simples máquina que você tem diante de você, um computador. A maioria absoluta dos humanos, como eu, não sabe como fazer um computador, não sabe sequer como fazer uma calça, não sabe como construir um carro, mas é o agrupamento de humanos que deu tudo isso a nós nesse jogo permanente de troca, de sociabilidade, de tecnologia, de mútua dependência, pelo fato de que eu não sei tudo e ninguém sabe tudo, mas que esses saberes díspares podem ser agrupados em uma sociedade complementar. Esse é o grande jogo, muito complicado de ser atingido. Esse é o grande jogo que nos faz sermos isolados, sermos solitários, mas buscarmos a sociabilidade do grupo, a complementariedade do grupo, a capacidade técnica de eu não ficar perfeitamente isolado, de eu não ficar perfeitamente voltado para mim. Esse jogo entre solitude e solidão é um jogo extraordinário e deve ser praticado com consciência. Eu continuo sendo eu quando estou em família ou entre amigos, e eu continuo sendo eu
quando eu estou sozinho. E eu queria indicar uma conclusão parcial lendo o parágrafo final do livro. Lerei para vocês o final. Terminaremos todos solitários em um túmulo algum dia. Exercitar o lado criativo e libertador do isolamento e evitar que o túmulo surja ainda em vida. Viver exige pausas. Pensar implica certo isolamento. Ser feliz com quem você ama e, acima de tudo, ter a experiência da solidão antes e durante o amor. Você precisa de muitas pessoas. Viver é amar e amar implica outros seres. Lembre-se apenas de que você também precisa de você e esse mergulho em si é vital. Quando olhar alguém em uma mesa de restaurante sozinho e feliz, passeando em um parque sem ninguém e pleno. Quando ligar para alguém e a pessoa em um sábado à noite disser com serenidade: eu estava aqui pensando e lendo tranquilo. Não se esqueça de dar os parabéns. Aquela pessoa já descobriu a faceta libertadora da solidão, tornada amiga. Está apta para voltar ao convívio dos outros, porque já convive consigo. Se você não se suporta, quem conseguirá fazê-lo?